Jesus, não tem que ser agora, tem que ser quando tu quiser. A paz do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre maturidade. Você já deve ter ouvido e visto muitas pessoas olharem para outras pessoas e declarando: nossa, como fulano é maduro, nossa, como fulano está amadurecendo, como Beltrano amadureceu nesses últimos dias. Muitas vezes nós que avaliamos outras pessoas com esse aspecto de dizer que é maduro, que amadureceu o suficiente para que possa suportar uma situação, para que possa suportar algo que está acontecendo em sua vida. E tem uma reflexão muito interessante para que nós venhamos a dizer antes de deixarmos o versículo bíblico, que é exatamente sobre frutas. Existe um pé de manga, eu vou usar o pé de manga porque é uma fruta mais, né? Então, existe um pé de manga e quando nós passamos por um pé, né, passamos por um pé de frutas, né, um pé de algo que alimenta, nós olhamos para ver se tem frutos, nós olhamos para ver se ele já tem alimento. E mediante nós vamos passando por um pé de frutas, né, por esse pé de manga e não encontramos ainda manga nele, ou seja, ainda temos que esperar um processo para que esse pé de mangueira ele possa dar mangas. E só que porém tem um processo que é esperar a mangueira dar o fruto, esperar a mangueira dar o fruto e em consequência a mangueira, né, amadurecer a sua fruta. Mediante a isso, muitas pessoas já estão de lá admirando aquela fruta, esperando ela amadurecer para que eles possam arrancá-la ou ela venha cair por si só. E essa fruta venha cair por si só. Só que eu fiz uma análise enquanto eu meditava sobre maturidade e eu avaliei algo bastante interessante que diz respeito a pessoas. Quantas pessoas amarguradas que têm a vida tão amarga que às vezes olham e admiram a maturidade de alguém ao ponto de querer arrancá-las, ao ponto de querer derrubá-las e querer a queda delas para que com essa queda venham ser adoçadas. Quantas pessoas que necessitam de alguém para adoçar a vida delas. E já parou para pensar que até na sua queda, até quando você cai, até quando você é tirado de cena, é para você adoçar a vida de alguém com a sua maturidade. Porque se você diz que é maduro o suficiente, mas não adoça a vida de ninguém, se você diz que você é maduro o suficiente, mas você não leva doçura para a vida de ninguém, eu sinto muito te avisar isso, mas você está ou ainda está verde, ou passou, amadureceu demais, perdeu o gosto, porque uma fruta madura, ela sim adoça a vida de alguém. E eu quero deixar esse versículo em Números, capítulo de número 27, a partir do verso 16, que diz: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, todos nós já sabemos e analisamos a história de Moisés. Moisés foi um homem que passou por etapas e essas etapas foram primordiais para que ele viesse em contra de um amadurecimento, para que ele viesse a amadurecer. Ou seja, Moisés veio de um grau que ele tinha essa maturidade. Moisés ele não se importou muito com o que Deus falou a respeito de que ele não entraria na terra, de que ele morreria. Moisés simplesmente ele disse: tá bom, eu aceito. Agora sim, tem uma coisa: tente colocar alguém
tem que deixar alguém para direcionar esse povo. Tem que ter alguém que entre e que saia do meio desse povo para direcionar este povo. Eu imagino Moisés olhando para o povo e dizendo: Deus, tem que ter alguém para direcionar o povo. Tem que ter alguém que tenha maturidade para direcionar o povo, para que venha. Ou seja, Moisés ele pediu a única coisa: Deus, coloca alguém para direcionar o povo. Isso é uma característica de um homem maduro. Essa é uma característica de um homem que se importa não com ele. Moisés ele poderia muito bem não falar nada e deixar com que aquele povo murmurador, deixar com que aquele povo que reclamava de tudo, simplesmente ele poderia falar que tá bom e não fazer pedido nenhum a Deus. Mas um líder maduro, ele tem outra visão. Um líder maduro, ele não olha somente para aquilo que é farinha do seu saco. Não. Ele olha, avalia e ele viu que aquele povo não tinha condições nenhuma de andar sem um condutor. Sem andar, sem ter uma pessoa que entrasse e saísse do meio deles. E Moisés ele roga a Deus pedindo para que essa pessoa, para que Deus colocasse essa pessoa na vida, no meio do povo. Ou seja, será que se você hoje for arrancado da onde é que você está, será que se você for tirado da onde é que você está, do grau de status que você está, será que você ainda vai continuar adoçando a vida de alguém? Será que você ainda vai continuar levando alegria para a vida das pessoas? Será que você ainda vai continuar a dar esperança para as pessoas naquilo que você fazia quando você estava no pé? Ou será que na sua queda você vai querer derrubar outros? Ou será que na sua queda você vai querer fazer com que outro sofra, ao invés de você fazer um pedido de doçura para eles? Porque Moisés, mesmo Moisés sendo maduro o suficiente, Moisés não deixou de adoçar a vida amarga que aquele povo levava no deserto. Não porque Deus colocou amargura no meio deles, mas eles em si andavam e criavam amargura dentro dos seus corações. Mas mesmo assim Moisés levou doçura para eles. Essa é a minha reflexão de hoje, um pouco curta, mas direta. Sua maturidade ela tem que fazer com que você ajude pessoas mesmo quando você não tem nada. Sua maturidade ela é demonstrada quando você diz palavras de ânimo para pessoas quando você está derrotado, quando você é quem está precisando de palavras. Então, seja maduro, busque maturidade em Deus e não se esqueça dos processos da maturidade. Às vezes, muitas pessoas querem que você seja maduro ao ponto delas não te conhecerem e não saberem que você ainda não passou pelo processo. A árvore, ela passa por um processo. Ela cresce, depois de crescer vem as folhas que entram em muda, e depois da muda vem os frutos, o crescimento dos frutos. Depois desses frutos crescerem, eles ficam verdes, ou seja, ainda passa por um processo até eles amadurecer. Ou seja, não ultrapasse o processo que ainda tem por vir na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Espero que você tenha sido tocado e venha também refletir juntamente comigo. Tá bom? Essa é uma reflexão de hoje.